Olá, então vamos tratar da nossa unidade 3, modelos de posicionamento estratégico. Iniciamos com uma primeira parte, aquela que vai tratar mais especificamente da estratégia de liderança em custo. Só para a gente poder entender um pouquinho a ideia do posicionamento estratégico de uma organização, nós temos que retornar um pouquinho à unidade 2. Na unidade 2 da nossa disciplina, nós trabalhamos justamente o ambiente organizacional. Para que serve a análise do ambiente organizacional? Ela vai nos trazer um conhecimento mais amplo daquilo que a gente vai chamar de cenário estratégico. O que é o cenário estratégico? É a junção de uma análise interna, lembrando que a análise interna é o diagnóstico da nossa organização, onde eu reconheço as nossas virtudes e os nossos problemas, ou seja, os recursos e capacidades que nós temos que são forças efetivas, para se disputar um determinado mercado. E também reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos problemas para se competir em um determinado mercado. A análise competitiva é aquela análise que nos dá um conhecimento sobre o setor de atuação. E por fim a análise externa, aquela macroambiental, que traz um conjunto de elementos que a gente não tem controle sobre eles, mas que influenciam o comportamento da nossa organização. Então, os três grupos de análise vão nos dar um cenário estratégico. Esse cenário ele passa a ser referência para que nós possamos tomar decisões estratégicas em relação, inclusive, ao posicionamento que a nossa organização, os nossos produtos e serviços vão obter no dado mercado. Então, a partir desse conhecimento, juntando ao objetivo que a nossa organização predispõe a ter e a fazer, nós temos melhores condições de posicionar a nossa organização. Então nós temos aqui dois grandes tipos, duas grandes variáveis para se posicionar uma organização. Então esses dois tipos básicos de vantagem competitiva estão discriminados em baixo custo e diferenciação. Nesse primeiro momento, vamos tratar especificamente do baixo custo. O baixo custo, a estratégia de liderança do custo total, ela é uma alternativa de posicionamento da organização. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os riscos e sobre os benefícios. Mas primeiro vamos tentar entender o que é efetivamente a estratégia de liderança no custo total. Então a estratégia de liderança no custo total consiste em atingir um menor custo em relação aos seus concorrentes em um dado mercado. Ou seja, eu vou alcançar isso através de um conjunto de políticas funcionais orientadas para esse objetivo básico. Ou seja, eu preciso de ter um custo menor do que os meus concorrentes. Então lembre-se, nós temos que mapear os nossos concorrentes no mercado. Ou seja, eu tenho que saber quem são esses concorrentes. Eu tenho que alcançar um custo mais baixo do que eles. Dessa maneira, eu consigo, pelo menos, tentar colocar um preço, oferecer um preço mais baixo ao consumidor, sem prejudicar a rentabilidade necessária para a minha empresa se desenvolver. Então não adianta eu simplesmente colocar um preço baixo no meu produto ou no meu serviço, se por trás dessa alternativa de preço baixo não há um controle acirrado dos nossos custos, de maneira que eu tenha efetivamente um custo mais baixo que propicia à organização a rentabilidade necessária, mesmo oferecendo um preço mais baixo ao consumidor final. Então a liderança no custo, normalmente, ela envolve alguns elementos, alguns fatores extremamente importantes. O primeiro deles, um escopo mais amplo, trabalhar com uma alta parcela de mercado, ou seja, empresas que trabalham com poucos produtos, poucos consumidores, dificilmente vai conseguir ser líder em custo no seu mercado. Normalmente, dentre aqueles concorrentes mapeados, existe um único líder de custo. Então, eu tenho que ser essa empresa. Se a minha opção de posicionamento é de ser líder em custo, eu tenho que alcançar essa liderança. Projeto de produtos mais simplificados, ou seja, os produtos têm que ser mais simples. Naturalmente, os produtos mais complexos exigem variações e um conjunto de agregações de investimentos que não permite àquela empresa alcançar o custo mais baixo. Instalações em escala eficiente, ou seja, eu preciso da economia de escala, não só na massificação, na colocação de vários produtos ao mesmo tempo em vários mercados, mas acima de tudo a eficiência dentro do meu processo. Controle rígido dos custos e das despesas gerais. Ou seja, aqueles custos que parecem ser mínimos, eles passam a ser extremamente importantes dentro dessa filosofia de trabalho. E uma supervisão intensa da mão de obra, já que eu preciso ser eficiente, principalmente no processo de produção e operacionalização do nosso negócio, a intensificação da mão de obra ela vai ser extremamente importante.
Algumas fontes de vantagem, né, em liderança em custo. A primeira delas é a economia de escala, ou seja, enquanto mais eu vendo, enquanto mais eu vou conseguir produzir o mesmo tipo de produto, um produto mais simples, maior a escala, né, que eu estou utilizando, maior o benefício para a minha organização em termos de redução de custo e talvez aumento de ganhos. E o segundo ponto que vale a pena chamar a atenção é economias em curva de aprendizagem, que basicamente trata do conhecimento adquirido por aquela organização ao longo do tempo, que dificulta muitas vezes os seus concorrentes, ou seja, enquanto mais conhecimento eu tenho sobre um processo, eu diminuo ou aumento a dificuldade, na verdade, para os meus concorrentes competir e igualar aquele benefício, aquele conhecimento com a minha empresa. Então, produtos que às vezes geram um conjunto de problemas para serem desenvolvidos no curto prazo, a minha organização já domina. Então, a experiência adquirida ao longo do tempo vai gerar para a minha empresa um grande benefício. Isso pode ser um dificultador para os concorrentes. Por outro lado, nós temos alguns riscos na medida de se tentar posicionar pela liderança em custo. Como eu coloquei no início, né, dessa apresentação, a liderança em custo, ela é um fator, eu busco um controle acirrado dos meus custos para que eu possa, lá na frente, talvez, inclusive, vender a um preço mais baixo ao meu consumidor final, mas mantendo a rentabilidade necessária para que a minha empresa possa se desenvolver. Então não adianta apenas vender a um preço mais baixo. Eu preciso vender a um preço mais baixo, mas tendo também um custo mais baixo. Só que o risco é, normalmente, de uma facilidade de cópia, ou seja, o concorrente, muitas vezes, ele pode tentar essa alternativa. Ele investe um pouquinho ali, faz uma promoção, baixa o preço e, muitas vezes, para o consumidor, ele igualou aquilo que eu tinha de diferencial competitivo. Ou seja, o meu posicionamento ele foi rapidamente copiado. Uma perda de qualidade, muitas vezes, na tentativa, na ânsia de melhorar a eficiência do nosso processo, às vezes a gente acaba reduzindo alguns recursos que são importantes que podem prejudicar a avaliação do nosso mercado consumidor em relação à qualidade do produto ou do serviço que eu estou vendendo. Então temos que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E o terceiro ponto é, o mercado é amplo e eu preciso então de escala. E aí eu começo a trabalhar com vários tipos de mercado para poder alcançar efetivamente essa economia de escala. Isso é perigoso, porque às vezes eu começo a trabalhar com vários segmentos de mercado, com o mesmo tipo de produto ou serviço. E, na verdade, a gente precisa de adaptação constante. Os mercados, os segmentos de mercado têm características peculiares. E essas características exigem produtos e serviços específicos. Então, a tentativa de simplificação de um produto ou de um serviço para atender um mercado amplo pode ser um risco à qualidade percebida pelos nossos produtos e pelos nossos serviços e, além disso, sobre toda a nossa organização, gerando um posicionamento indesejável. Por isso é importante. A liderança em custo é uma decisão estratégica que deve ser baseada no conhecimento que nós temos em relação às análises que foram feitas na minha organização. Por exemplo, análise interna e análise competitiva. Então, os recursos e capacidades que a minha organização ela possui, ela vai ser, de fato, balizadora para as minhas decisões estratégicas. Então, a opção de trabalhar com a liderança em custo tem que ser uma opção muito bem pensada e muito razoável em relação àquilo que eu observei na minha análise interna. Eu tenho condições de expansão de mercado, eu tenho capacidade de aumentar minha produção e aumentar a minha eficiência produtiva, consequentemente ganhar a economia de escala? Que bom. O mercado comporta esse aumento de oferta de produtos e serviços? Que bom. A decisão pode ser efetivamente coerente. Então eu crio um posicionamento de mercado e passo a ser reconhecido como uma empresa líder em custo, consequentemente, como uma empresa que trabalha com baixo custo. Isso é importante para a minha organização porque eu estou criando efetiva identidade. Só que ela precisa de ter esse lastro. Eu preciso de ter suporte para isso. Isso é importante. Então não se esqueçam, né, das leituras dos textos. Texto do nosso livro, Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. O fórum da disciplina, os exercícios e atividades são propostas especificamente para essa unidade. E o nosso correio acadêmico. Seja diferente, inove sempre.